Bom, pessoal, nós vamos relembrar aqui o final da aula passada, então, relacionado ao comportamento do diagrama de energia específica. Como nós vimos na aula passada, a energia específica E é aquela distância vertical entre a linha de energia e o fundo do canal, ou a soma das cargas energéticas que podem ser transportadas pelo escoamento, como a carga de pressão, que é a profundidade, e a carga cinética, aquelas cargas energéticas que dependem do escoamento, né? Se nós observarmos, a equação de Bernoulli ela tem 3 itens, 4 se considerarmos a perda de carga. Mas analisando os 3 itens que compõem as cargas energéticas do escoamento num ponto, nós temos a carga potencial, essa não depende do escoamento, porque é uma característica geométrica do conduto, né? É a distância vertical, no caso do conduto livre, entre o fundo do canal e o datum, uma referência de nível que foi adotada para aquele sistema. Então, essa é uma característica geométrica que não depende do escoamento. Mas se nós somarmos as outras cargas energéticas, como a carga de pressão, que no caso dos escoamentos em canais é o H, a profundidade, mais a carga cinética, o V ao quadrado sobre 2G, essas duas dependem do escoamento, porque no escoamento em canal, a profundidade depende da vazão. Se a vazão que escoa é grande, a profundidade é maior. Se a vazão que escoa é pequena, a profundidade é menor. E essa velocidade, conforme nós já sabemos, é dependente da vazão, conforme vimos aqui pela equação da continuidade, né? A velocidade é igual a vazão dividido pela área molhada da seção. Então, a soma das cargas energéticas que dependem do escoamento compõe o que nós chamamos de energia específica. E quando nós plotamos esse diagrama, colocando no eixo das ordenadas a profundidade H do escoamento, no eixo das abscissas a própria energia específica, nós temos um diagrama como esse, em vermelho, que é dividido em 2 tramos, o tramo superior, considerado o tramo do escoamento subcrítico, e o tramo inferior, o tramo do escoamento supercrítico. Vimos bem no finalzinho da aula passada que os escoamentos supercríticos são caracterizados, então, por ocorrerem a baixas profundidades e são escoamentos velozes, com velocidades médias altas. Os escoamentos subcríticos já ocorrem com profundidades maiores e com velocidades não tão altas assim, certo? Então, nós vamos fazer hoje uma definição mais precisa do que vem a ser escoamento supercrítico e do que vem a ser escoamento subcrítico. Vamos fazer aqui um esquema para que a gente possa entender, então. Vamos imaginar, pessoal, que a gente tenha, por exemplo, um canal cuja velocidade média do escoamento é uma velocidade praticamente nula. Vamos imaginar que esse canal seja uma piscina, certo? Então, nós teríamos aqui, por exemplo, ao fundo desse canal, um fundo basicamente horizontal, né? Para a gente ter ali velocidades muito próximas de velocidades nulas, velocidade próxima de zero. Vamos imaginar que seja piscina, talvez seja mais fácil a gente fazer essa comparação. E temos ali então o fundo dessa piscina e temos aqui uma determinada posição onde está a superfície livre dessa piscina. Então aqui estaria o nível da água. Esse nível da água se encontra aqui a uma certa profundidade H, que é a distância vertical entre a superfície livre e o fundo desse canal, certo? Nesse caso, temos velocidade média igual a zero, ou seja, a água está parada nesse sistema. E nós vamos fazer uma perturbação, nós vamos provocar uma perturbação sobre a superfície livre desse corpo hídrico. Uma perturbação comum é, por exemplo, lançar uma pedra. Então, nós vamos atirar verticalmente uma pedra que vai atingir aqui a superfície livre desse corpo hídrico, certo? Então, nós lançamos aqui uma pedra verticalmente, essa pedra ela atinge a superfície livre da piscina. Logicamente, vai esparramar água aqui para os lados, né? Vai esparramar água, mas o que a gente nota que vai surgir, pessoal? Nós vamos notar o surgimento de ondas causadas pelo impacto dessa pedra, desse projétil lançado sobre a superfície livre, certo? Então, vão surgir ondas causadas ali pelo impacto, pela perturbação causada por esse lançamento desse objeto sobre a superfície livre. Essas ondas, elas têm uma certa velocidade de propagação que é chamada de celeridade, nós vamos chamar aqui de C. Então, uma vez que essas ondas se formam sobre a superfície livre,
elas têm uma certa velocidade de propagação. Vamos colocar então aqui esse nome, C é a celeridade, que nada mais é, nesse nosso exemplo, do que a velocidade. Então, é a velocidade. Vou melhorar aqui o meu vídeo, ficou ruim. Velocidade de propagação de ondas superficiais gravitacionais, certo? Então, a velocidade de propagação de ondas. Verifiquem que essas ondas formadas são ondas formadas na superfície livre, então nós chamamos essas ondas de ondas superficiais, por serem formadas na superfície livre. E essas ondas têm origem gravitacional, a queda de um projétil, a queda de uma pedra, por exemplo, sobre a superfície livre, tá? Então, velocidade de propagação de ondas superficiais de origem gravitacional, originadas então pelo impacto, pela queda dessa pedra sobre a superfície livre, de origem gravitacional. Percebam que nesse nosso exemplo, mesmo que a velocidade média do sistema, do corpo hídrico, seja zero, uma vez que há um impacto desse projétil, há uma certa celeridade de ondas, essas ondas vão se propagando. Se nós olhássemos por cima do ponto de impacto, teríamos aqui, por exemplo, o ponto de impacto, e a gente veria a propagação dessas ondas superficiais de origem gravitacional mais ou menos concêntricas, né, ao ponto de impacto. Então, a gente teria essa propagação aqui, ó, se nós observássemos de cima esse sistema, certo? Então, nós teríamos essas ondas se propagando ali para todos os lados. Essa celeridade das ondas gravitacionais superficiais, elas podem ser calculadas em função da profundidade do escoamento. Então, ela pode ser calculada como sendo o produto da aceleração da gravidade pela profundidade inicial H do escoamento, verificada ali antes do impacto desse projétil, certo? Se nós fizermos aqui uma breve análise dimensional, nós vamos ver que a unidade desse raiz de GH vai ser 1 metro por segundo, portanto, uma unidade de velocidade, certo, pessoal? Bom, nós vamos então definir um valor adimensional que é chamado aqui de número de Froude, que estará relacionado a essa velocidade de propagação de ondas superficiais gravitacionais, e vai ser a partir desse número adimensional que nós vamos definir se o escoamento é realmente supercrítico ou se esse escoamento pode ser subcrítico, tá? Então, nós vamos fazer aqui a definição do número de Froude. É F-R-O-U-D-E, número de Froude. Esse número de Froude normalmente ele é chamado na literatura de FR, e ele é um número adimensional que vai ser usado então para classificar o regime de escoamento, se esse regime de escoamento é supercrítico ou subcrítico, tá? Então vamos anotar aqui, adimensional usado para classificar um escoamento em canal, né? Vamos lembrar, pessoal, que essa definição que a gente está dando aqui é uma definição específica para escoamento em condutos livres, tá? Então, é um adimensional usado para classificar escoamentos em canais vamos colocar aqui entre parênteses, em subcrítico ou supercrítico, para a gente verificar em que tramo daquele diagrama de energia específica um determinado escoamento está. Se é um escoamento com baixa velocidade e alta profundidade, subcrítico, ou um escoamento com baixa profundidade e alta velocidade, um escoamento supercrítico, certo? Esse número de Froude, ele é definido matematicamente
como sendo a relação entre dois efeitos, dois tipos de efeito. Ele é a relação entre os efeitos gravitacionais, então os efeitos decorrentes do impacto de ondas, né, de impacto de projéteis sobre a superfície livre, queda de projéteis sobre a superfície livre, provocando ondas gravitacionais, certo? Então, isso vai ser chamado de efeitos gravitacionais. Sobre os efeitos advectivos. Vamos até colocar aqui, porque é o contrário. Na realidade, a relação entre os efeitos advectivos ou efeitos iniciais e os efeitos gravitacionais, certo? Então, vamos colocar aqui efeitos advectivos. Efeitos da advecção, efeitos que nós já estudamos aqui na unidade 3, certo? Então, o número de Froude é a relação entre os efeitos da advecção e os efeitos gravitacionais. Portanto, esse aqui é elevado a menos 1, tá? Se nós observarmos, então, o efeito da advecção, sabemos que a advecção é um mecanismo de transporte que ocorre numa direção em sentido bem específico. Então, essa advecção, ela é ditada bem pela velocidade média do escoamento em canal, certo? Então, é aquela velocidade média do escoamento numa seção do canal, ela vai ditar qual é a direção e o sentido claro de transporte de massa de fluido. Então, ele vai representar bem aqui o efeito da advecção. Como o número de Froude é um número adimensional, e nós temos aqui no numerador a velocidade média do escoamento, há de se esperar que a gente tenha no denominador também uma velocidade, ou algo com unidade de velocidade. Esse algo é justamente algo que vai representar o efeito de ondas gravitacionais superficiais. Portanto, é a celeridade dessas ondas. Então, o número de Froude ele é definido como sendo a velocidade média do escoamento sobre a celeridade de ondas. Percebam que nesse caso, nesse primeiro exemplo que a gente deu, o número de Froude é considerado zero, porque a velocidade do escoamento é zero, certo? Mas nós vamos lidar agora com casos onde o escoamento ele tem sim uma velocidade média, casos onde teremos, por exemplo, fundos de canais um pouco mais inclinados, às vezes muito inclinados, às vezes pouco inclinados, dependendo da situação, e isso vai condicionar, por exemplo, a existência ali de uma velocidade média, certo? Então, percebam que agora o fundo desse canal ele já está inclinado em relação à horizontal. E nesse caso, também teremos ali uma inclinação da superfície livre, certo? Dizendo que haverá aqui, então, uma velocidade média desse escoamento, uma velocidade média que agora já é diferente de zero. Tudo bem, pessoal? Esse escoamento ali, ele tem uma certa profundidade H, e essa profundidade H ela pode ser variável de ponto a ponto, caracterizando algo muito comum em escoamentos em canais, principalmente em canais naturais como rios, que é o fato do escoamento ser variado. As velocidades se alteram ao longo das distâncias, certo? Então, pessoal, percebam que a partir dessa definição, o número de Froude ele pode ser calculado, então, como sendo a relação entre a velocidade média e a celeridade de ondas gravitacionais, que é a raiz quadrada de GH. Nós vamos aqui considerar essa primeira situação, onde essa velocidade do escoamento ela vai ser uma velocidade menor do que a celeridade de ondas gravitacionais, ou seja, se for lançado sobre a superfície livre um projétil, uma pedra, certo? Surgirão ondas gravitacionais decorrentes da perturbação causada por essa pedra. Então, essa pedra ela vai produzir ali uma celeridade dessas ondas gravitacionais, certo? Então, surgirão ali velocidades dessas ondas gravitacionais. Então, a relação entre a velocidade média e o C vai dar o número de Froude desse escoamento. Percebam que, nesse caso, a velocidade do escoamento, a velocidade média, ela é menor do que a celeridade de ondas. Isso vai implicar que, para esses casos, onde V é menor do que C, o número de Froude ele vai assumir um valor menor do que 1. Percebam que aqui, como V é menor do que C, sendo o número de Froude a relação entre essas duas velocidades, teremos aqui um número de Froude menor do que 1.
Aqueles escoamentos, então, que têm números de fluidos menores do que 1 são chamados escoamentos subcríticos, certo? Então, calculamos o número de fluido e esse número de fluido levou a um valor menor do que 1, esse escoamento ele pode ser considerado, ele é considerado um escoamento subcrítico. A literatura, principalmente aqueles livros um pouco mais antigos, chamam esse escoamento também de escoamento fluvial, subcrítico ou fluvial. Eu não gosto muito dessa denominação, embora alguns livros antigos a utilizem ainda. Por quê, pessoal? Quando nós falamos em fluvial, isso vai nos remeter a quê? A rios, né? Então, nós falamos em fluvial, isso vai nos remeter a rios. E nós podemos ser levados a pensar de maneira falsa que todo o escoamento em rio vai ser um escoamento subcrítico, o que não é verdade. Os escoamentos em rios, eles vão alternar momentos, vão alternar setores em que o seu escoamento vai ser subcrítico e setores onde o seu escoamento será supercrítico. Lógico que, na maioria do curso dos rios, eles têm declividade de fundo baixa. Então, as declividades de fundo da maioria dos rios é uma declividade baixa. Mas, por exemplo, vão ter cachoeiras. Os rios têm cachoeiras, têm quedas d'água, que são locais de declividades altas. E nesses locais de declividades altas, a tendência é que o número de fluidos supere 1. Então, o escoamento ele seria um escoamento supercrítico. Tá? Então, essa denominação fluvial é uma denominação que, embora a literatura mais antiga utilize, eu prefiro não utilizar. Então, nós vamos falar sempre que é um escoamento subcrítico, tá certo? Mas se vocês consultarem algum livro e falar escoamento fluvial, ele está relacionado aqui ao escoamento subcrítico. Nós vamos ver aqui uma outra situação onde teremos um escoamento que ocorre sobre um fundo mais inclinado. Lembra do exemplo que demos ontem do canal do vertedor de Itaipu, certo? Então, temos aqui um fundo muito mais inclinado em relação ao horizontal e, consequentemente, com esse fundo mais inclinado, nós teremos ali um escoamento mais veloz. Mas o que tende a acontecer com a superfície livre ou com a profundidade da água nesse segundo escoamento aqui, pessoal? Ele tende a ser mais raso, concorda? Então, nós temos aqui um escoamento que tende a ser mais raso do que no segundo caso, e que vai ocorrer com a velocidade média bem maior do que no segundo caso, tá? Então, nós temos aqui uma velocidade média bem maior do que nesse caso aqui anterior. Se fizermos o experimento lá de lançarmos a pedra sobre a superfície livre, então nós vamos lançar aqui a pedra que vai trazer um impacto sobre a superfície livre, essa pedra produzirá o surgimento de ondas, mas essas ondas tenderão a propagar basicamente apenas para jusante, porque a velocidade média do escoamento é uma velocidade muito grande. Nesse caso, uma velocidade média maior do que a celeridade de onda, certo? Então, nós temos aqui um V maior do que C. Nos casos em que a velocidade média do escoamento é tão grande a ponto dela ser maior do que a celeridade dessas ondas gravitacionais superficiais, nós temos aqui um número de fluido maior do que 1. E o número de fluido maior do que 1 vai caracterizar o escoamento supercrítico. Que alguma literatura, às vezes aquela mais antiga, também chama de torrencial. Certo? Então, escoamento supercrítico ou escoamento torrencial. Também não é um termo que eu gosto muito de usar, porque às vezes esse termo ele vai remeter a chuvas torrenciais, né? Então, é um termo comum de se encontrar, uma chuva torrencial, né? Essa chuva torrencial vai causar sempre um escoamento supercrítico, pessoal? Pode não ser verdadeiro, dependendo do rio que receber essa água pluvial, o escoamento nele pode ser um escoamento subcrítico. Então, o termo torrencial, uma vez que está relacionado à precipitação, à chuva, ele também não é um termo muito adequado para definir um escoamento supercrítico. Então, nós preferiremos usar a notação aqui, o termo que o escoamento é supercrítico. Certo, pessoal? No escoamento subcrítico,
escoamento aqui superior, onde o número de fluido é menor do que 1, se lançarmos então aquela pedra sobre a superfície livre e formos visualizar a propagação por cima das ondas gravitacionais, nós verificaremos que essas ondas gravitacionais elas se propagam preferencialmente para jusante, mas há uma certa propagação dessas ondas também para o montante do ponto de impacto. Veja que esse ponto central aqui é o ponto de impacto e haverá ondas que se propagam preferencialmente para jusante, mas haverá uma certa propagação de ondas para montante desse ponto de impacto, para antes desse ponto de impacto, tá? Então haverá aqui também uma certa propagação de ondas para montante do ponto de impacto. No caso dos escoamentos subcríticos, naqueles escoamentos mais velozes e com velocidades maiores do que a celeridade de onda, o que nós vamos notar é uma tendência das ondas se propagarem apenas para jusante. Então, imaginando esse como sendo o ponto de impacto, nós vamos notar aqui que essas ondas tendem a se propagar basicamente para jusante, não havendo tendência de propagação das ondas para montante, certo? Então, essa celeridade das ondas gravitacionais, ela vai ocorrer apenas no sentido do ponto de impacto para jusante. Não haverá propagação de ondas para montante, conforme a gente verifica nesse caso aqui, certo? Dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? E aí vocês podem me perguntar, então, mas o que acontece se o escoamento ele tiver um número de fluid igual a 1? Né? O número de fluid menor que 1 ele é subcrítico. O número de fluid maior do que 1 ele é supercrítico. E se ele tiver um número de fluid menor do que 1, o que vai acontecer com esse escoamento? Igual a 1, né? O número de fluid igual a 1 ele vai caracterizar uma situação muito particular do escoamento em que ele é chamado de escoamento crítico. Tá? Então, se porventura o número de fluid for igual a 1, nós teremos aqui uma situação muito particular onde o escoamento ele é considerado crítico. A situação de escoamento crítico é uma situação que não perdura de uma seção transversal após a outra. Como seria isso? Por exemplo, nesse exemplo de cima, o escoamento ele é subcrítico, certo? Se nós analisarmos essa seção transversal aqui, nós temos nela um regime de escoamento subcrítico. Se nós analisarmos essa outra seção transversal, o regime é subcrítico. Se analisarmos a seção seguinte, o regime é subcrítico e será subcrítico em todas as seções. No caso do escoamento supercrítico, vale a mesma coisa. Se analisarmos essa seção transversal, aqui o regime de escoamento é supercrítico. Nessa, o regime é supercrítico, nessa, o regime é supercrítico. Ou seja, o regime de escoamento tende a se manter ao longo da propagação da celeridade de onda, ou seja, ao longo também da propagação da própria velocidade média do escoamento. Tá? Agora, o regime de escoamento crítico não, é um regime particular de uma seção transversal única, que normalmente vai acontecer nas transições do regime de escoamento subcrítico para supercrítico. Uma dessas transições mais comuns é quando a gente tem, por exemplo, um canal com declividade baixa. Então, nós temos aqui um canal com declividade baixa e, de repente, ele transiciona para uma declividade mais alta, o que é comum, por exemplo, nas cachoeiras, nas quedas d'água, certo? Então, nós temos aqui um primeiro trecho de declividade baixa e aqui um segundo trecho de declividade alta. No trecho mais suave, de declividade mais baixa, há de se esperar que a profundidade da lâmina de água, quando a gente fala lâmina de água, nós estamos falando da profundidade H, né? A distância vertical entre o fundo do canal e a superfície livre. Então, nós temos uma lâmina de água maior, uma profundidade maior. No escoamento aqui considerado subcrítico, já com uma seção transversal com a seção longitudinal, né, com um perfil longitudinal muito mais inclinado, ele já vai ter aqui uma profundidade bem menor, certo? É lógico que para sair de uma profundidade grande aqui numa situação 1, né, sair aqui, por exemplo, de uma profundidade H1, que seria a situação inicial, até atingir aqui uma profundidade H2, nessa situação final, uma profundidade bem menor, profundidade H2,
vai haver um certo trecho de transição, onde a superfície livre ela vai formar uma curva para transicionar da profundidade grande para a profundidade pequena. E justamente, pessoal, nesse ponto de mudança de declividade é onde vai acontecer aqui o escoamento considerado como crítico. Nós temos nesse ponto, que é o ponto de mudança de declividade, uma profundidade que é chamada de profundidade crítica, certo? Onde ocorrerá o regime de escoamento crítico. Se nós voltarmos lá no diagrama de energia específica, nós vamos verificar que essa profundidade crítica ela é correspondente ao ponto de menor energia específica. Então, naquela transição de seção é onde nós teremos ali a menor energia específica, certo? Então, nesse ponto de profundidade crítica é onde teremos a energia específica mínima do escoamento. E nesse ponto de mudança de seção, o escoamento ele tem o número de Froude igual a 1. Portanto, é um escoamento considerado crítico. Mas perceba que o escoamento crítico ele não perdura para as seções de jusante. Se ele é crítico nessa seção, anteriormente a ele, ou seja, a montante dessa seção, o escoamento é subcrítico. Então, nós temos aqui a montante dessa seção, um escoamento considerado subcrítico. Depois de passar pela profundidade crítica, o escoamento é supercrítico. Então, a profundidade crítica, conforme vocês podem ver, ela não aparece nem nas seções de montante e nem nas seções de jusante. Ela é uma profundidade específica de uma seção transversal muito específica, muito particular. No caso, aqui, essa seção que tem a transição de declividade. Certo, pessoal? Então, é muito mais comum encontrarmos escoamentos supercríticos ou subcríticos do que escoamentos críticos, que são escoamentos característicos de uma seção transversal muito particular. Tudo bem aqui? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de escoamentos supercríticos e subcríticos para a gente começar a entender onde isso vai acontecer na prática. Aqui nós temos um exemplo de uma cachoeira, é a cachoeira do Ribeirão Bom Jardim, aqui na cidade de Uberlândia, né? A mais ou menos 1 quilômetro jusante dessa cachoeira, ele deságua no rio Uberabinho. Então, essa aqui fica na zona sul de Uberlândia. Essa cachoeira do Bom Jardim, ela fica a alguns metros, 600, 700 metros, a jusante do reservatório do Bom Jardim, que é um dos reservatórios utilizados para abastecimento de água da cidade, certo? Vamos ver, então, aonde ocorrem os regimes de escoamento supercrítico, subcrítico e crítico nessa figura. Olha, aqui, antes das cachoeiras, antes das quedas d'água, percebam que as quedas d'água são trechos de declividade muito alta, tanto essa pequena queda d'água aqui, quanto essa, que é a grande cachoeira, né? São trechos de declividade alta. Veja que aqui o rio tem uma declividade de fundo baixa e aqui uma declividade de fundo alta, né? Até exagerada, quase 90 graus ali, né? Então, antes das cachoeiras, o regime de escoamento ele é considerado subcrítico. Na cachoeira, ele é considerado supercrítico, porque ele está num local de declividade muito alta. Então, na cachoeira, especificamente, o regime de escoamento é supercrítico. E se analisarmos esse pequeno trecho de cachoeira, essa pequena queda d'água aqui, na região de queda d'água, não depois dela, o escoamento ele também é considerado supercrítico, tá? Depois que entra no poço ali da cachoeira, nós temos um escoamento que retorna a ser subcrítico. Ou seja, o escoamento ele tem profundidades maiores aqui e velocidades menores. Aqui ele tem profundidades muito pequenas e velocidades muito rápidas, é um escoamento muito mais veloz. Aqui ele tem profundidades maiores e velocidades não tão grandes assim. É lógico que se compararmos esse trecho, a montante da cachoeira, com esse trecho que já está no poço, a jusante da cachoeira, aqui a gente vai ter um escoamento com velocidade menor do que aqui. Mas em ambas as situações, tanto a montante da cachoeira quanto aqui a jusante da cachoeira, o regime de escoamento é considerado subcrítico, certo? Então, ele é supercrítico apenas na cachoeira. Como há a transição do subcrítico para o supercrítico, vão haver algumas seções transversais onde esse escoamento ele vai passar pelo trecho de escoamento crítico, que é justamente nesses trechos de mudança brusca de declividade. Tá? Então, nesses trechos de mudança de declividade baixa para alta, é onde nós teremos ali os regimes críticos de escoamento, certo?
Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Aqui nós temos um vertedor de seção triangular. Esse vertedor de seção triangular é um vertedor, conforme vocês verão em hidráulica e hidrologia nos próximos semestres, muito interessante para servir como medidor de vazão em canais. Então, em função da altura da água atingida nas proximidades, um pouquinho montante do vertedor, é possível você correlacionar a profundidade do escoamento com a vazão que escoa. Então, esses vertedores de seção triangular, é um vertedor em V, certo? É uma chapa em V que nós temos ali. É um vertedor muito interessante para se fazer medição de vazões em canais. Ele dá, em geral, um valor de vazão muito precisa a partir da sua medição. Aqui nós estamos antes do vertedor, então o escoamento está indo nesse sentido, certo? Então ele está indo aqui nesse sentido. Então, antes de chegar no vertedor, nós temos um regime de escoamento com profundidade maior e velocidade menor. Então, é um escoamento subcrítico. Ao passar pelo vertedor, nós já temos aqui uma lâmina muito pequena e velocidades maiores. O regime de escoamento é supercrítico. Muito provavelmente porque a declividade de fundo desse canal é maior nessa posição ajusante do vertedor do que aqui a montante dele. Na figura ao lado, nós temos ali Itaipu, né? A região de Itaipu, a hidrelétrica de Itaipu e as suas barragens. Então percebam que antes da água chegar nos canais vertedores de Itaipu, o regime de escoamento é subcrítico. Ao passar pelos canais vertedores de Itaipu, o escoamento se processa com uma velocidade muito grande, mas com lâminas muito pequenas. São velocidades pequenininhas, são profundidades pequenininhas, mas é um escoamento altamente veloz, com velocidade média muito grande. Então, esse escoamento ele assume regime supercrítico nesses locais mais inclinados, nos canais dos vertedores. Ao cair novamente aqui no leito do Rio Paraná, né, o escoamento torna-se novamente subcrítico. Profundidades maiores, velocidades pequenas a moderadas. Tudo bem, pessoal? Mais alguns exemplos. Uma enxurrada numa rua relativamente inclinada, certo? Então, nós temos aqui uma rua com uma certa inclinação, uma enxurrada, e nesses locais a lâmina de água, a profundidade da água é pequena e o escoamento é veloz. Então, a tendência é que o regime de escoamento seja supercrítico nessas regiões. Aqui temos um canal de transposição do Rio São Francisco. Percebam que não há uma profundidade muito pequena, há uma profundidade moderada, e temos aqui velocidades de escoamento relativamente moderadas, não é um escoamento muito veloz, certo? Então temos aqui um regime de escoamento subcrítico. Se nós percebermos esse rio aqui, é um rio que corre na cidade de Santiago do Chile, Rio Mapote. Nós temos um rio com velocidade muito alta nesse trecho e com a lâmina de água muito pequena. Então, o escoamento ele é considerado supercrítico nesse trecho. Mas, se considerarmos, por exemplo, esse trecho do rio Paranaíba, na divisa de Minas com Goiás, aqui nós temos Araporã, Minas Gerais, aqui Tumbiara, em Goiás, estamos aqui numa vista a jusante da barragem de Tumbiara, Furnas de Tumbiara, nós vamos ter ao longo de todo esse trecho e da maioria do rio Paranaíba, escoamento subcrítico, salvo naqueles trechos de alta declividade de fundo, que vai acontecer basicamente ali nas regiões de cachoeiras, certo? Então, nesses trechos, o escoamento ele é considerado subcrítico, tá? É difícil, às vezes, você olhar para um escoamento e falar, esse é subcrítico, esse é supercrítico, mas, em geral, se o escoamento visivelmente tiver uma velocidade pequena, moderada, e você sabe que ali há uma certa profundidade, é profundo o escoamento, você pode afirmar com uma certa segurança que o escoamento ali vai ser um escoamento subcrítico. Se a lâmina é muito fininha, se a profundidade é muito pequena e o escoamento é veloz, você pode afirmar com uma certa segurança que ali o escoamento será um escoamento supercrítico, tá? Mas quem vai dizer mesmo se ele é supercrítico ou subcrítico é o número de Froude. Não há como a gente fazer uma análise fugindo do número de Froude, porque é ele que vai afirmar categoricamente se o escoamento é supercrítico ou subcrítico. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou abrir aqui uma observação para que a gente também não confunda o escoamento turbulento com o escoamento supercrítico, tá? O escoamento turbulento é um escoamento que ele é classificado pelo número de Reynolds.
Então, esse número de Reynolds, ele classificará o escoamento em turbulento ou laminar. Essa classificação, que foi dada lá na unidade 3, é uma classificação quanto ao grau de turbulência ou de instabilidade do escoamento, certo? Então, não tem nada a ver com relações entre efeitos inerciais, efeitos advectivos e efeitos gravitacionais. O número de Froude, ele faz a classificação em regime de escoamento subcrítico, ou vamos colocar aqui o supercrítico, seria onde o número de Froude é menor que 1. E o regime de escoamento subcrítico. Se por acaso esse número de Froude for igual a 1, o regime de escoamento é crítico. Mas não há uma relação direta entre o número de Reynolds e o número de Froude. Por quê, pessoal? Muita gente chega a citar que o escoamento supercrítico é a mesma coisa do escoamento turbulento, é um erro comum. Não tem nada a ver, são classificações diferentes, tá? O escoamento turbulento, laminar, são classificações de escoamento que valem, inclusive, para condutos forçados. Vale para conduto livre, vale para conduto forçado. O escoamento supercrítico, subcrítico, é uma classificação válida apenas para condutos livres, apenas para canais. E, na maioria das aplicações nossas de engenharia civil, tanto os escoamentos supercríticos, vamos aqui, até destacar aqui com outra cor, tanto os escoamentos supercríticos quanto os escoamentos subcríticos, para a maioria dos sistemas que nós estudamos na engenharia civil, a maioria dos exemplos de canais, de obras de canais, como rios, como reservatórios, como galeria de água pluvial, como redes coletoras de esgoto, por exemplo, a maioria dos sistemas que ocorrem em regime supercrítico ou subcrítico vão nos remeter a escoamentos turbulentos, porque a maioria dos problemas que lidaremos na engenharia civil cai na faixa de escoamentos turbulentos, tá? Então, não vamos cometer esse erro de achar que um escoamento supercrítico é turbulento e o erro mais grave ainda, de falar que um escoamento subcrítico é laminar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa classificação é em relação ao grau de instabilidade, ao grau de turbulência do escoamento. Para isso é utilizado o número de Reynolds. O número de Froude, ele dá a classificação em relação à velocidade média do escoamento e a celeridade de ondas gravitacionais. E é uma classificação válida apenas para escoamentos em canais. Certo, pessoal? Ficou dúvida aqui nessa teoria? Podemos prosseguir? Bom, antes de fazermos esse exercício, vamos retornar aqui ao nosso bloco de anotações, para que a gente possa fazer aqui um comentário interessante, que essa classificação, esse uso do diagrama de energia específica, né, basicamente o uso do diagrama de energia específica e a classificação de escoamentos em regime supercrítico e subcrítico é muito interessante para que a gente faça análises de transições em canais. O que seriam transições? Por exemplo, um escoamento que a gente tem um canal com uma determinada seção transversal, vamos imaginar um canal com seção transversal retangular, e de repente esse canal ele passa a ocorrer numa seção circular, certo? Então nós temos ali uma transição de seção transversal. Então nessas transições de seção, obviamente vão surgir perturbações do escoamento, e essas perturbações podem alterar o regime de velocidade e as profundidades da água naquela região. Um exemplo típico de transição em canal é o exemplo onde a gente tem degraus, certo? Então, a gente tem um canal e, de repente, a gente tem um degrau, seja um degrau descendente ou um degrau ascendente. Então, nós vamos analisar um exemplo aqui como esse para ver como que, utilizando o diagrama de energia específica e a classificação do escoamento em supercrítico e subcrítico, e isso consegue nos dar respostas sobre o que vai acontecer com o escoamento, certo? Então, nós teremos aqui nesse exemplo uma análise de transição de seção com degrau. E esse degrau que nós colocaremos aqui será um degrau ascendente.
Então, um degrau que sobe o fundo, que eleva o fundo do escoamento, tá? Daqui a pouco a gente desenha aqui, degrau ascendente. Bom, então nesse sistema teremos aqui o fundo do canal, em uma determinada posição, e esse fundo do canal ele vai subir. Então nós temos aqui um degrau ascendente em outra posição. Então há aqui um salto de profundidade que é um degrau. Aqui a gente teria o fundo do canal, aqui é o fundo do canal após essa transição. A nossa análise é da esquerda para a direita, certo? Então nós teremos aqui, por exemplo, a superfície livre em dada posição aqui, no escoamento, antes dessa transição, antes desse canal, tá? Então, nós estamos aqui com a posição de superfície livre conhecida, de repente, esse escoamento que ocorre aqui da esquerda para a direita, né? Ele vai encontrar um degrau ascendente à sua frente. Podemos até colocar aqui esse degrau com uma certa altura, por exemplo, vamos chamar isso aqui de HD, seria a altura do degrau, tá? HD é a altura que esse degrau vai ter. HD. Então, o escoamento ele vai encontrar em determinada posição um degrau. Aí a pergunta que a gente faz, o que acontece com a água? Ela sobe ou desce? Quero dizer o seguinte, essa superfície livre que está aqui, nessa posição, ao se deparar com um degrau, ela vai subir ou ela vai descer? Certo? Logicamente, se a gente bate o olho nesse problema e fala assim, o degrau é um degrau ascendente, então é óbvio que a superfície livre sobe. Isso pode nos levar a erros em determinadas análises, certo? Não podemos pensar numa análise de escoamento em canal de forma tão linear e direta dessa maneira, porque temos o balanço de 3 tipos de energia ocorrendo: energia cinética, energia potencial e energia de pressão, né? Energia de pressão dada, né? A carga piezométrica, né? Dada pela profundidade do escoamento, tá? Então são 3 balanços de energia e nós podemos ainda adicionar aí mais a perda de carga nesse balanço. E isso dificulta uma análise puramente linear, puramente direta desse problema, tá? Mas é óbvio que, à primeira vista, olhando esse sistema, encontrando esse degrau ascendente, a gente vai ser levado a pensar que a água vai subir, né? Porque o degrau é um degrau ascendente. Vamos ver se realmente isso ocorre ou se isso não ocorre, tá? Esse problema, pessoal, é um problema onde nós teremos que analisar, então, 2 seções transversais. Uma seção transversal que estará a montante da transição, ou, portanto, a montante do degrau. Vamos chamar essa seção transversal aqui de seção transversal 1. Certo? Então, teremos aqui a seção transversal 1, que está a montante do degrau. E vamos analisar uma seção transversal 2, que eu ainda não sei exatamente aonde está a superfície livre nela, mas essa seção transversal 2, ela está depois do degrau, a jusante do degrau. Tudo bem, pessoal? Bom, analisando essas 2 seções transversais, nesse nosso problema em particular, nós vamos ter um canal com igual largura, certo? Então, tanto aqui na seção transversal 1, vamos considerar aqui um corte na seção transversal 1. Vou para cá. Quanto na seção transversal 2, fiz 3, Ctrl+C, Ctrl+V, 2. Quanto aqui na seção transversal 2, pessoal, deixa eu só arrastar a figura aqui. Aqui na seção transversal 2, o nosso canal ele vai ter exatamente a mesma largura, tá? Então, esse canal ele vai ter ali a mesma largura, tanto na seção transversal 1, quanto na seção transversal 2. Essa largura que a gente está chamando de B, né? A gente tem chamado de B. Então, tanto aqui na seção transversal 1, quanto aqui na seção transversal 2, a largura desse canal é a mesma, tá? Então, ela vai ser mantida. Então, não há estrangulamento e nem alargamento de seção transversal. Esses estrangulamentos e alargamentos ocorrem quando esses B são diferentes, né? Então, nós temos larguras diferentes. Então, em ambos os casos, o canal ele tem ali a mesma largura, tá? Então, esse é um dado para esse problema nosso. E aqui, em determinada posição, nós temos a superfície livre na seção 1. Veja que esse canal eu fiz ele até fechado, né? Uma seção celular fechada,
mas ele poderia ser aberto também, tá? Poderia ser aberto aqui. O fato é que sobre a superfície livre atua pressão atmosférica, portanto, pressão igual a zero, o que caracteriza o escoamento como escoamento em canal, tá? Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, uma certa profundidade que nós vamos chamar de profundidade H1. O fato é que eu não sei o que ocorre com a profundidade H2, se ela vai ser maior ou menor do que a profundidade H1, tá? Esse caso que nós vamos analisar também, ele não é um caso que vai levar, na seção 2, o escoamento a se tornar um escoamento pressurizado. Então, a superfície livre, ela não vai tocar a parte superior desse canal. Então, o escoamento, ele vai se manter ainda um escoamento em conduto livre, ao passar da seção 1 para a seção transversal 2. Tá? Então, nós vamos colocar aqui algumas condições que seriam dados do problema. Condições. Teremos sempre na seção 1 e na seção 2 escoamento em conduto livre. Tá? Então, não haverá pressurização desses canais em nenhuma hipótese. Escoamento em conduto livre. É a primeira condição do problema. A segunda condição que vamos considerar aqui, a segunda hipótese, é que não haverá transição de regime. Tá? Então, não haverá... Senta aqui no lugar errado. Não haverá mudança de regime. Então, não há mudança de regime do escoamento. Significa o seguinte: se por acaso a montante da transição, o escoamento é subcrítico, ele permanecerá subcrítico depois que passar pela transição. Se porventura antes da transição o escoamento for supercrítico, ele continuará supercrítico após passar pela transição, certo? Porque existem alguns escoamentos que mudam o regime. Esses tipos de perturbações, como degraus, por exemplo, eles podem provocar mudança de regime do escoamento pela perturbação que ele vai causar nele. Então, é possível que um escoamento, por exemplo, que seja supercrítico, ele se transforme em subcrítico se houver a presença de um degrau. Mas essas transições, vocês vão estudar com mais detalhe na disciplina do semestre que vem, que é a hidráulica geral. Essas transições de regime, tá? Nós vamos considerar aqui nesse nosso exemplo, então, que a mudança de regime não ocorrerá. Se ele é sub antes, ele será sub depois. Se ele é super antes, ele será super depois. O que vamos fazer aqui é aplicar agora a equação de Bernoulli entre as duas seções transversais, 1 e 2, para a gente ver que tipo de informação essa equação de Bernoulli vai nos trazer. Tá? Então, vamos aplicar aí a equação de Bernoulli entre as seções transversais 1 e 2. Bernoulli entre as seções 1 e 2. Bom, a equação de Bernoulli, ela pode ser escrita, então, da seguinte maneira. P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1. Essas são as cargas energéticas na seção de montante, na seção 1, é igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2 mais a perda de carga verificada entre as duas seções, a perda de carga verificada entre as seções 1 e 2. Tá? Para escoamentos em canais de fundo plano, conforme a teoria que nós já estudamos, a carga piezométrica, o P sobre gama, é a mesma coisa do que a profundidade. Então, essa carga piezométrica na seção 1, ela é equivalente à profundidade H1. Por quê? Porque vale a distribuição hidrostática de pressão nesses canais que têm fundo plano, ao longo da profundidade. Tá? Então, daí, a gente conclui que, como vale a distribuição hidrostática, por exemplo, numa seção transversal I, PI é calculada como sendo ρg vezes HI, certo, pessoal? E se nós pegarmos o PI e dividirmos por gama, para termos ali a carga piezométrica, a gente vem aqui e divide por gama, o ρ vezes G corta com gama.
e o resultado disso é a própria profundidade daquela seção. Portanto, nós estamos considerando que a carga piezométrica ela é igual à profundidade naquela seção. Aqui na seção 2 vale a mesma coisa também. Então, P2 sobre gama ele vai ser equivalente à profundidade da seção 2. Percebam que essa profundidade da seção 2 nós ainda não conhecemos, né? Aqui a gente ainda não conhece qual é a profundidade do escoamento na seção 2. A gente não sabe onde está a superfície livre aqui na seção 2, certo? E quando a gente pega e soma a profundidade do escoamento com a sua carga cinética, então nós estamos somando aqui a profundidade do escoamento com a sua carga cinética, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos a energia específica, certo? Então, aqui nós temos a energia específica na seção 1. Aqui também, quando somamos a profundidade do escoamento com a sua carga cinética, nós temos a energia específica do escoamento na seção 2. Então, aqui nós temos a energia específica na seção 2. E, dessa maneira, a gente reescreve a equação de Bernoulli baseada nas energias específicas. Então, fica aqui E1 mais E1 vai ser igual a E2 mais Z2 mais a perda de carga verificada entre 1 e 2. Tranquilo até aqui, né? O que nós vamos fazer é isolar, então, a energia específica em 2, deixar essa energia específica em 2 isolada, certo? Então, vai ficar assim, a energia específica na seção 2, ela vai ser igual à energia específica na seção 1, mais Z1 menos Z2 menos a perda de carga entre 1 e 2. Certo? Agora, se a gente fizer essa continha aqui, ó, Z1 menos Z2. Quem é Z1 menos Z2, pessoal? Vamos observar aqui na nossa imagem, ó, Z1 menos Z2. Z1 seria a cota de fundo aqui na seção 1, né? Então, vamos até transportar aqui, ó, para esse ponto. É a mesma, né? Está praticamente horizontal aqui, mas vamos colocar lá na seção 1, que é a seção que efetivamente a gente está analisando, tá? Então, Z1 seria aqui a cota de fundo da seção 1. Z2 é a cota de fundo da seção 2. Então, Z1 menos Z2 é igual a quem, pessoal? Igual a menos HD, né? Porque se fosse Z2 menos Z1, seria igual a HD, a altura do degrau. Mas aqui aparece Z1 menos Z2. Então, Z1 menos Z2 é igual a menos HD. Então, essa diferença aqui é equivalente a menos a altura HD, a altura do degrau. Dessa maneira, a nossa equação, então, ela pode ser reescrita assim. A energia específica na seção 2, E2, é igual à energia específica na seção 1, menos a altura do degrau, mais a perda de carga verificada entre as seções 1 e 2. Tá? Que aí fica menos HD, menos H12. Então, essa é a relação entre as energias específicas ajusante na seção 2 e a energia específica montante na seção 1 para esse escoamento em canal. A pergunta que se faz é a seguinte agora. Qual é a maior energia específica? A energia específica que esse escoamento tem na seção 1 ou a energia específica que esse escoamento tem na seção 2? Essa é a pergunta que a gente faz. Qual é, pessoal? Qual é maior? A energia específica na seção 2 é a energia específica na seção 1 menos alguma coisa. Esse alguma coisa é a altura do degrau, que é positiva, e a perda de carga, que é positiva, certo? Então, concluímos que a energia específica na seção 2, ela deverá ser menor do que a energia específica na seção 1, certo? Essa análise dada pela equação de Bernoulli. Feita essa análise, nós vamos recorrer, então, ao diagrama de energia específica. E vamos recorrer aqui a um diagrama genérico de energia específica, onde a gente tem aqui no eixo das ordenadas a profundidade do escoamento e no eixo das abscissas o próprio valor da energia específica. Vejam que todas têm unidades métricas, tanto H quanto a energia específica. A energia específica é uma soma de cargas energéticas, né? É a soma da carga de pressão com a carga cinética, portanto a sua unidade é metro também, tá? Vimos que esse diagrama de energia específica, aquele gráfico vermelho que vimos lá no começo da aula de hoje, no final da aula de ontem,
é um diagrama que tem essa característica aqui, certo? Um trecho onde o regime de escoamento é subcrítico, o tramo superior, e um tramo inferior, onde o regime de escoamento é supercrítico, certo? Bom, chegamos à conclusão que a energia específica na seção 1, ela é maior do que a energia específica na seção 2. Então, o escoamento, ele está aqui, por exemplo, na seção 1, com um determinado nível de energia específica. Vamos chamar essa energia específica de E1, a energia específica que o escoamento tem na seção 1. E vimos que, ao passar para a seção 2, a energia específica cai. Cai de quanto? HD mais ΔH12, certo? Então, vai haver uma queda dessa energia específica quando o escoamento sai da seção 1 e caminha para a seção 2, mostrando que a energia específica em 2 ela vai ter um valor menor, certo? Então, aqui nós temos a energia específica em 2 com um valor menor do que a energia específica em 1. De quanto é essa diferença, pessoal? No caso nosso, essa diferença vale HD mais a perda de carga verificada lá na passagem do escoamento pelo degrau. Então, essa diferença ela vale HD mais a perda de carga entre 1 e 2. Tudo bem, pessoal? Agora vem, então, a nossa pergunta. O que acontece com a superfície livre quando o escoamento sai da seção transversal 1 e vai para a seção transversal 2 nessas condições impostas aqui pelo problema? Escoamento sempre em conduto livre e sem mudança de regime. A superfície livre vai subir ou a superfície livre vai descer? Essa análise ela pode ser feita, a gente vê o que vai acontecer com a profundidade do escoamento, certo? E a análise da alteração da profundidade do escoamento é uma análise que pode ser feita sob o ponto de vista do diagrama de energia específica. Por exemplo, se na seção transversal 1 o escoamento for um escoamento supercrítico, significa que nós estamos aqui no diagrama, nesse trecho do diagrama aqui, tá? Então, se por acaso em 1, antes do degrau, o escoamento for um escoamento supercrítico, a gente estaria aqui nesse ponto. Ele perde energia específica e passa, portanto, para a seção 2. Se não houver mudança de regime, ele estaria aqui nesse ponto, ainda no trecho supercrítico, na seção 2. O que vai acontecer com a profundidade do escoamento, pessoal? Nesse caso, se o escoamento antes era supercrítico e se ele continua supercrítico ao passar pelo degrau, vai ocorrer um ligeiro aumento da profundidade, tá? Então, nesse caso, se o escoamento for supercrítico e continuar supercrítico, o que nós vamos notar é que a profundidade do escoamento tende a subir. É um pequeno aumento, um ligeiro aumento. A profundidade ela vai passar aqui desse valor, ó, vamos colocar aqui tracejadinho para a gente perceber isso claramente. Ela vai passar aqui desse valor para esse valor aqui. Tá? Então, percebam que é um ligeiro acréscimo de profundidade. Beleza, pessoal? Então, se nós desenharmos aqui, eu vou desenhar novamente aquele canal, para que a dezena de cima não ficar carregada, a gente tem que ficar subindo aqui toda hora, né? Vamos desenhando aqui abaixo. Aqui a gente tem o trecho antes do degrau, aqui nós vamos ter o trecho depois do degrau. Aqui é o degrau propriamente dito. Certo? Então, se por acaso, antes do degrau, o escoamento for supercrítico, então nós teremos ali uma posição da superfície livre. Estaria aqui nessa posição na seção 1. Nós vamos perceber que a profundidade do escoamento ela tende a aumentar. Aí o escoamento tende a fazer isso. Ele tende a aumentar a sua profundidade. Inclusive, ele tende a ter uma profundidade maior, né, do que a profundidade que ele tinha antes, né? Então, ele pode sofrer aqui, ó, até uma subida bem mais brusca em relação ao caso anterior. Então, isso vai acontecer se antes o escoamento é supercrítico e se ele se mantém supercrítico após a transição, tá? Perceba que há um aumento aqui da profundidade, mas como nós falamos, nem sempre a análise pode ser tão linear assim. Porque se por acaso, na seção 1, na seção anterior ao degrau,
o escoamento ele está no tramo superior do gráfico. Então, se por acaso ele está em regime subcrítico, nós estaremos aqui nessa parte do gráfico. Portanto, com uma profundidade do escoamento alta aqui, né? Profundidade que vai assumir aqui esse valor aqui no diagrama de energia específica. Se por acaso ele está então em regime subcrítico e há uma queda de energia específica sem mudança de regime, significa que na situação 2 nós estaremos ainda no tramo superior do diagrama, mas num tramo onde é percebida uma queda de profundidade. Então nós teríamos aqui uma queda de profundidade nesse tramo do diagrama, levando a uma profundidade final, a profundidade na seção 2, aqui nesse caso bem menor do que a profundidade verificada na seção 1. Então nós teríamos aqui em regime subcrítico uma queda de profundidade, certo? Então vou até desenhar aqui com outra cor, deixar aqui mais um verde para ter uma certa diferença. Se por acaso a montante da transição do degrau, o escoamento é um escoamento subcrítico, esse verde significa aqui o subcrítico, nós vamos verificar depois da transição uma queda de profundidade. Então esse escoamento, estranhamente, ele vai fazer isso, ele vai descer, se mantendo subcrítico depois dessa transição, certo? Então a resposta à pergunta, a superfície livre sobe ou desce ao passar pelo degrau? Depende. Nesse exemplo, se o escoamento for subcrítico antes do degrau, a superfície livre vai descer. Se o escoamento for supercrítico antes do degrau, há uma tendência de aumento de profundidade, levando a uma tendência de subida da superfície livre, certo? Então percebam que nós utilizamos aqui não só a equação de Bernoulli, mas utilizamos o conceito de escoamento supercrítico e subcrítico, muito usado em mudanças de seções transversais, e usamos também o diagrama de energia específica. Então veja que a análise dessa energia específica, desse diagrama, ele nos leva a tirar conclusões acerca do escoamento sem a necessidade de fazer conta. Obviamente, se a gente tem valores numéricos para esse problema, né, pessoal? Se a gente tem valor de H1, se a gente tem valor da vazão do escoamento, se a gente tem valor da altura aqui do degrau, a gente pode lançar isso aqui na equação de Bernoulli, no próprio diagrama de energia específica, e ver exatamente qual é a profundidade H2 a jusante, certo? Se ela aumentou tantos centímetros ou tantos metros, ou se ela caiu tantos centímetros ou tantos metros. É plenamente possível se a gente tiver dados desse problema, mas veja que fizemos aqui uma análise puramente literal. Ficou dúvida aqui, pessoal? Podemos seguir?